também disponibilizei para vocês ali um texto de duas autoras que procuram problematizar essa noção de destino turístico, apresentando diferentes modelos, né? E eu gostaria, então, de apontar aqui, né, alguns desses modelos que elas colocam, como é que a gente pode fazer essa leitura em relação ao destino turístico. Então, um modelo clássico, por exemplo, é o do próprio Neil Leiper, né, que estabelece, um dos primeiros que estabeleceu essa ideia do turismo como um sistema, né? Então, um sistema em que existe, de um lado, uma origem, um destino, que é o nosso objeto de estudo aqui, né, para onde vão chegar esses turistas, e a rota de trânsito, e que está vinculado, portanto, a um ambiente, né, se insere num ambiente físico, cultural, social, enfim. Né? Então, essa ideia de sistema turístico, enfim, diferentes abordagens dessa questão, né, se perpetuam e permanecem um ponto importante para o entendimento e para a compreensão do que vem a ser o turismo. Então, esse sistema aqui do Leiber, ele tem uma ênfase bastante geográfica, no certo sentido, né, de definir isso em termos de origem e de destino como locais, né, não como, por exemplo, oferta e demanda, né, em termos mais econômicos, digamos assim. Né? E aí, uma percepção que a gente pode ter, por exemplo, desse diferente sistema, né, de origem e destino, e como perceber os destinos turísticos, é justamente em relação ao número de visitantes que cada país recebe. Se a gente pensar cada país enquanto um destino, né? Tenho aqui a França com seus 80 milhões, né? Então eu tenho essa distribuição aqui do França, Espanha, né, Estados Unidos, esses países, com esses 5 países aqui que recebem de 44 a 80 milhões de visitantes, né? E, enfim, toda essa outra escala aqui de outros destinos, né? Em que eu até posso deixar um link para vocês aqui de um vídeo em que eu faço uma análise desses diferentes indicadores dessa distribuição desses fluxos mundiais, né? E claro, o cuidado que a gente tem que ter de não interpretar isso como necessariamente um ranking, né? Mas, por exemplo, a gente tem em conta de que, em geral, o turismo acontece entre países vizinhos, principalmente, né? E não entre, digamos assim, fluxos intercontinentais são um pouco menores, então por isso a Europa tem a maior parte dos fluxos internacionais. Essa emergência da China, por exemplo, né? E o quanto isso representa ultimamente, ou esse vínculo do México com os Estados Unidos, enfim, né? E essa, digamos assim, essa certa desvantagem nesse sentido de receber esses principais fluxos mundiais que estão nesses 3 continentes aqui, na América do Norte, Europa e leste asiático, essa desvantagem em relação aos países do Sul, né? Perante a esses fluxos, né? Mas proporcionalmente a gente percebe que talvez isso mude um pouco, né? Por exemplo, a França recebe 80 milhões de visitantes, mas os visitantes gastam pouco ou ficam pouco tempo lá se comparado com outros países, enfim, uma série de aspectos que a gente poderia analisar. Então, eu queria só comentar, né, essa possibilidade de, a partir desse sistema de indicadores, avaliar os destinos, né, os países enquanto destino, ou seja, o local de chegada dos visitantes, né, numa análise de um cunho mais geográfico nesse sentido. Né? Uma outra possibilidade que elas vão trazer também, né, e o Erhard também, que eu já comentei lá no começo, né, no primeiro vídeo, em relação ao modo como esses destinos estão organizados. Né? Então, ele vai comentar que eu tenho, por exemplo, alguns que são o que ele chama de one-to-one, né, ou seja, destinos pouco estruturados, né, em que o visitante, de alguma maneira, sabe que existe, mas, e aí, em geral, é um local próximo, que ele ouviu falar de algum conhecido, né, em que ele vai ter que montar todo essa possibilidade para ele viajar. Né? Eu penso aqui, no caso, por exemplo, alguém que está em Pelotas e vai fazer um passeio na colônia, ou no próprio São Lourenço, ou algum outro local perto, né? Em que, por conhecer a região, ele não vai precisar contratar um pacote de viagens, por exemplo, ou um outro sentido, né? Ele vai fazer tudo contratar de uma maneira separada, né? Um por um. Então, esse é um tipo de destino turístico menos estruturado. Seria aqueles blocos no chão, naquela imagem, né, do primeiro vídeo. Após isso, né, eu tenho também alguns destinos que vão se estruturar em termos de pacote. Né? Ou seja, eu tenho uma operadora de viagens que vai organizar, né, e vai colocar esse conjunto, transporte, alimentação, hospedagem, em um conjunto único, e vai procurar ofertar isso como um pacote turístico. Né? E isso é muito comum, por exemplo, em destinos de praia, né? E aí o modo como a organização
do local, do destino, né, vai se colocar no mercado turístico. Se vai, por exemplo, ser predominantemente em termos de pacote, eu estou, de alguma maneira, entregando, digamos assim, essa força que tem, né, o destino para as operadoras fazerem essa distribuição, né? Ou seja, fica um pouco na mão delas, né? Elas é que vão realizar essa distribuição. Vai ser diferente, por exemplo, de um sistema em rede que, de alguma maneira, é um pouco híbrido, né? Entre o atuando em pacote, porque no pacote eu tenho essa coisa um pouco mais fechada, e no sistema em rede eu tenho, então, isso emerge muito a partir do advento da internet, dessa distribuição direta, né, que reassume uma força importante, em que eu tenho os destinos colocando portais, por exemplo, em que os visitantes podem, de alguma maneira, organizar essa sua viagem, né, e até contratar algum serviço diretamente com uma operadora local ou até uma grande operadora, mas que não é tão engessado quanto o pacote, né? E a gente nota o quanto essas diferentes organizações têm a ver também com a característica das práticas, né, que são realizadas nesse tipo de destino, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, os destinos de praia, em geral, são muito propícios, né, para essa organização de pacote, porque é uma coisa, de uma maneira não diferenciada, né? As pessoas querem ir para a praia, então, se eu vou para Porto de Galinhas, ou para Natal, ou para Porto Seguro, talvez não faça tanta diferença nesse sentido, né, da prática que eu quero realizar. E aí, então, eu vou ter uma competição muito mais forte em termos de preço, né, e uma organização muito mais massiva, digamos assim, desse tipo de turismo, né? Essa comparação aqui de entender também o destino quanto um produto no mercado de viagens, né? Que eu vou para além dessas características organizacionais, enfim, né? Da escolha dos visitantes, eles vão para Porto de Galinhas ou para Natal, essa relação de preço, né? E de custo-benefício, que inclusive era um dos fatores de imagem que a gente tinha visto anteriormente, né? E aí o quanto, né, nesse sentido, isso vai se vincular a essa outra proposta de sistema turístico, né, que é do Claire Gunn, também, dos anos 70, né, desse vínculo entre a demanda e a oferta, né, e o quanto essa oferta aqui é estruturada em termos de atração, transporte, serviços, informação, promoção, né, como é que isso tudo vai se articular né, vai se articular em termos de um destino turístico a ser ofertado para essa demanda, né? Então, aqui no caso, quem faz essa articulação são as operadoras, mas eu tenho outras possibilidades, né, como, por exemplo, destinos em rede que eu tinha comentado. Então, o que a gente percebe, né, e aqui o título desse estudo que eu deixei lá para vocês lerem, eu coloquei a versão traduzida, né? Eu tenho a possibilidade de entender os destinos, então, como origem de destino, mas também, né, como, por exemplo, esse gerente de destinos aqui, que vai, de alguma maneira, se eu pego um desses casos aqui, se eu fosse, por exemplo, não sei, Porto de Galinhas, ou Natal, ou Porto Seguro, né? O quanto lá, talvez, a organização de destinos de Porto Seguro, por exemplo, acabou juntando, né, esses três elementos aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma companhia A que eu vou fazer que vai ser o meu distribuidor. Eu tenho uma companhia B que vai ser o intermediário e a C que vai ser a organização pública, né? Então, como se vincula essas três companhias, né, numa estrutura de alguma maneira bastante, de alguma maneira assim rígida, né, nesse sentido, ofertando esse produto, esse conjunto final para os visitantes, né? Então, essa soma de empresas, né, de um intermediário, um distribuidor, uma organização pública e outras empresas, né, que vão buscar entregar esse serviço para os consumidores, né? E aí, por exemplo, um exemplo clássico de organização desse tipo, né, são os passaportes de visitantes ou os tourist passes, né? Por exemplo, em Buenos Aires, eu compro esse cartão e esse cartão ele me dá acesso ao sistema de transportes da cidade, alguns descontos em relação a atrativos, né? Em Amsterdã, eu tenho a mesma coisa, né? Ou o passaporte aqui de Santiago de Compostela, né? Que cada
percurso do caminho de Santiago, o peregrino recebe um carimbo, né? Então, o que eu tenho aqui nesse sentido, né? Eu tenho justamente essa organização do destino, né? Ou seja, essa junção de diferentes atrativos combinados, né? Num produto único que eu vou vender aquele serviço, facilitando, então, a vida desse visitante, não vai precisar mais ir de local em local, né? Isso facilita essa distribuição, em certo sentido, e também me permite, enquanto gerente de destinos, né, saber ter uma série de informações sobre por onde é que estão circulando os meus visitantes, né? Então, a título de exemplo, né, Amsterdã estava enfrentando pré-pandemia, né, essa mesma crise que outros destinos como Barcelona tinha tido, né, do superturismo, ou seja, do overtourism, né, de ter muitos visitantes. E como eles tinham essa espécie de cartão que dava esses descontos, eles percebiam também como é que funcionava essa dinâmica dos fluxos, né, juntando ali com a primeira entendimento de destino, né? Então, como é que eram esses fluxos da cidade? Eles percebiam, por exemplo, que as pessoas visitavam o Museu A de manhã e o Museu B de tarde. Então, aí ofertando alguns descontos, por exemplo, eles conseguiam inverter esse fluxo, né, e gerenciar esse fluxo em relação à concentração de pessoas dentro do destino, né? Então, o que eu tenho aqui, né, é um pouco essa análise, né, de juntar esses diferentes tipos de companhias ou de serviços, enfim, em um produto único que vai ser, de alguma maneira, gerenciado, né, e colocado para os consumidores, né, esse entendimento de pacote próximo àquela compreensão que eu comentei anteriormente, né, do atrativo, mais o serviço, mais a imagem, gerenciada por uma organização, né. Um outro tipo de abordagem que eu vou ter, né, vai ser isso centrado não mais, então, portanto, na organização, né, ou seja, nessa organização do destino, ou seja, de como é que quem organiza o destino quer que ele seja promovido, mas centrado principalmente no valor que o destino traz para o seu visitante, para o turista, né? Então, colocar o turista no centro dessa cadeia de valores, né? E o quanto é o turista que vai articular diferentes empresas ou diferentes organizações, né, de acordo com aquilo que ele entende enquanto valor para a sua experiência de férias, né? E isso faz bastante sentido se eu penso um certo entendimento, né, que o que vem a ser um produto turístico é aquilo que o turista consome. Então, em diferentes destinos, ele vai consumir diferentes elementos. Por exemplo, se um visitante vai para uma farmácia, que em princípio não é um serviço turístico, esse serviço passa a ser turístico, né, porque ele é consumido por esse visitante. Então, o que agrega valor a esse visitante, né? Colocar ele no centro, né, dessa construção, né, pensando também nessa vinculação do destino enquanto um local adequado para determinadas práticas turísticas. E o quanto isso vai variar de consumidor para consumidor. Então, se eu pego, por exemplo, uma pessoa, não sei, de uma determinada idade, né, que tem, sei lá, 60 anos, aposentado, eu vou ter valores, talvez, ou modos de experienciar aquele destino diferentes do seu, não sei, do seu neto ou do seu filho de 20, 30 anos, né? Ou das crianças, enfim. Né? Então, enquanto esses valores vão se construir de uma maneira diferente de acordo com aquilo que o turista vai buscar naquele destino, de como é que ele vai articular essas diferentes possibilidades que o destino me traz ali, né? E aí, justamente, esse tipo de abordagem vai favorecer muito, né, o entendimento de segmentação ou de produtos segmentados, né? Então, por exemplo, aí eu tenho destinos vinculados ao enoturismo. Então, para esse enoturista, o que agrega valor, ou como é que se constrói aquelas imagens que a gente viu no vídeo anterior, né? Que vai ser diferente, por exemplo, para um visitante que está interessado numa surf trip, né? Buscando as ondas perfeitas, enfim, que vai ser diferente também de um casal em lua de mel. Então, o olhar, né, não mais uma perspectiva genérica, né, como é um pouco esses pacotes aqui, né, mas eu perceber as especificidades de cada tipo de visitante, assim, de uma maneira, e procurar agregar, né, e construir o valor que está vinculado a ele e promover esse destino de uma maneira segmentada, digamos assim, né? Mas também, né, essa autora vai nos colocar uma outra possibilidade,
né, em relação à compreensão de destino turístico, um outro modelo, né, que se por um lado tem esse aqui centrado em um visitante, né, e como o destino vai se articular para aquilo, esse aqui ela coloca, né, um destino turístico entendido como um todo, como um campo de possibilidades, né? Então, como uma abordagem cultural, ela diz assim. Então, se eu, por exemplo, vou para uma cidade, eu tenho, como eu comentei anteriormente, né, diferentes pessoas buscando diferentes coisas, né, e como cada um vai organizar esse destino de uma maneira diferente. Então, o cliente 1 vai ser diferente do cliente 2, né? Um vai ficar no hotel X, o outro vai ficar no hotel B, vão utilizar diferentes intermediários, talvez, né? Mas vão ter esse contato talvez com os mesmos atrativos, vão ter a sua percepção sobre os valores, sobre a cultura local, né? Então, o quanto o destino acaba sendo um elemento mais fluido e o quanto, né, um ponto que é bastante importante nesse sentido, o próprio visitante vai ser um co-criador daquela experiência de destino dele, enquanto ele vai também formar e fazer esse destino, né? Vai construir essa ideia de destino a partir dos desejos que ele tem e a partir da própria imagem que ele vai reproduzir, né? Se a gente pensar, por exemplo, hoje em dia em redes sociais, né, o quanto as fotos que uma pessoa coloca no Instagram, por exemplo, de algum destino, vão auxiliar a construir essa imagem do destino, vão auxiliar a construir aquela experiência que ela tem, né? Então, essa compreensão do destino enquanto também um campo para a construção de identidade desses visitantes, né? E eu vou ter justamente essa cocriação. Por um lado, eu tenho esse visitante procurando criar uma identidade, buscando visitar locais em que ele, de alguma maneira, sinta que fazem sentido para ele, ou fazem sentido para aqueles valores que ele compartilha, ou que ele busca, né? E, por outro lado, também o destino sendo construído a partir dessa visitação e utilizando essa visitação para se difundir a sua imagem e organizar e estruturar, de alguma maneira, para receber novos visitantes, né? Então, uma imagem muito mais, talvez, complexa e não estruturada, digamos assim, né? Ou com diferentes campos e diferentes possibilidades, né? Do que essa, inicialmente aqui centrada, então, numa figura central, né? Da organização do destino, que vai juntar essas diferentes companhias e vai distribuir isso e vender para um turista genérico, né? E o quanto isso faz eco, né? E faz um certo vínculo essa transição que a gente tem, né, de uma economia fordista para uma economia pós-fordista, né? Ou seja, essa produção em massa para essa busca de personalização e desse vínculo do simbólico também, e da produção just in time, né? Ou seja, da busca de uma personalização e de quanto cada coisa se produz, principalmente no caso do destino turístico, né, à medida em que o próprio visitante consome. Então, não tem um turista genérico, mas um turista que vai ajudar a construção do caráter desse destino, né? E aí, então, eu tenho essa forma de organização dos destinos turísticos que a gente tinha comentado anteriormente, que são as redes, né? Naquele slide lá, o one-to-one, os pacotes e as redes. E aqui o caso, por exemplo, se a gente vê o portal de um destino que é a Flórida, que é um destino bastante bem estruturado, como é que eles se colocam, né? Esse vínculo, de novo, né, anteriormente que eu tinha comentado lá no começo, né, de procurar vincular um determinado local a uma prática, uma coisa que eu posso fazer lá, né, e uma imagem que isso traz e o modo como isso vai construir a própria identidade do meu visitante. Então, eu tenho aqui um portal, né, que vai, de alguma maneira, facilitar essa organização one-to-one, mas que é justamente um canal de distribuição, né, que essa organização do destino vai fazer, vai agregar tudo ali e vai promover possibilidades, né, nesse sentido da imagem anterior aqui, né? Então, se eu percebo esse site aqui do Visit Florida, né, eu tenho tanto, por exemplo, possibilidade de praias, lugares para ir ou coisas para fazer, promoções, né? E aí, então, por exemplo, em coisas para fazer, né, ideias de viagem, vai se criar, então, vai se promover esse imaginário, né? As coisas que eu posso fazer lá, por exemplo, turismo acessível, turismo de aventura, turismo do patrimônio negro, né? Hoje em dia é muito uma coisa que cresce bastante, assim, essa visita de locais que tem alguma relação com a história da diáspora negra, enfim.
ideias de viagem de um dia, né? Viagens ecoamigáveis, digamos assim, férias em família, né? Aqui também o patrimônio hispânico, que é bastante forte na Flórida, viagem LGBTQ, né? E a mais, digamos assim, viagens militares. Então, enquanto eu tenho também, né, essa possibilidade aqui, ó, de diferentes clientes, de alguma maneira, né, que estariam aqui, e o quanto eles vão agregar diferentes possibilidades, né, e vão perceber a Flórida como um campo de possibilidades para sua viagem, né? E aí aqui então a proposta de itinerários, de regiões, né? Então a gente percebe aqui assim, de alguma maneira, né, essas diferentes entendimentos que temos de destino turístico acabam se cruzando, né? Então eu tenho desde a ideia de regiões, de destino, região, quanto a ideia de prática, quanto a ideia de imagem, né? E quanto isso acaba se tornando um pouco mais complexo, né? Essas compressões acabam se misturando, digamos assim, né? Complexo no sentido de trama, de uma trama que se unifica, né? É isso.